É verdade que a guerra pelo talento, não é? War for Talent, foi um livro escrito em 2001, mas continua a estar presente. Nós temos muita competitividade no mercado e todos, de alguma maneira, queremos os mais talentosos para as nossas organizações. Nós temos adotado, se calhar, um binómio estratégico, que é uma estratégia mais para aquilo que nós chamamos o jovem talento, não é? Portanto, para os nossos programas de trainees, e temos feito programas tanto para a rede comercial como para serviços centrais, como aquilo que nós chamamos o programa Tech Talent, portanto mais para jovens, para as áreas tecnológicas e digitais. E aí o que temos feito já há algum tempo temos desenvolvido muitas parcerias com universidades, com politécnicos, com tudo o que nos parecem, às vezes até organizações que, por exemplo, desenvolvem como a Academia do Código, portanto, organizações que de alguma maneira são fóruns privilegiados de jovens que estão a aprender algumas competências que são impactantes e importantes para as organizações. E o que temos feito é, de facto, olhar para estas parcerias de uma forma estruturada, sedimentada e sustentada no tempo. Ou seja, apesar de nós termos, no fundo, os programas de trainees 2, 3, 4 vezes por ano, temos, de facto, aqui uma grande necessidade de rejuvenescimento do banco, que tem uma idade média muito elevada, 47 anos, uma antiguidade média também elevada, 19 anos. O que tentamos fazer é, no fundo, acompanhar estas organizações ao longo de todo o ano, em eventos mútuos, para que de alguma forma consigamos também perceber o que é que este talento jovem, no fundo, precisa, o que é que o atrai nas organizações. Criámos agora há pouco tempo um programa que tem tido muito sucesso, que é o programa dos embaixadores. Portanto, temos embaixadores de várias universidades que de alguma maneira vestem a camisola do banco. Ainda hoje está aí um grupo deles a fazer uma volta pelo banco inteiro para perceber também como é que o banco funciona e acabam por ser depois interlocutores privilegiados para esta ligação da academia às empresas, que é tão importante e que nos faz, no fundo, estar mais próximos deste mercado. O que é que nós temos tentado fazer? Por um lado, encontrar programas que vão ao encontro daquilo que nos parece que estes jovens mais procuram, por exemplo, programas onde eles podem variar de área, em vez de estarem só numa área um ano inteiro, programas onde, por exemplo, no Tech Talent eles podem ter a sexta-feira disponível para fazerem outras coisas, porque também percebemos que isso é um deal breaker para muitos destes jovens, programas onde eles vão sendo acompanhados todos os meses com várias atividades de desenvolvimento, portanto também desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de competências, seja public speaking, seja como melhorar a minha página no LinkedIn, seja como fazer um CV, como estar preparado para uma entrevista, portanto que eles sintam que o banco os vai acompanhando também nisto, que no fundo é o desenvolvimento das suas competências como pessoas e como profissionais. E, portanto, o que vamos fazendo é tentar nós próprios customizar as nossas estratégias de acordo com o tipo de segmento que também queremos aqui abarcar. Na parte daquilo que nós chamamos de talento, enfim, não jovem, não é? Também o que temos tentado fazer é privilegiar muito um bom networking e um bom employer branding do banco, portanto, tentar ter uma marca que seja uma marca com uma boa presença, com uma presença forte, que seja uma marca estimada. Temos o privilégio de ser o banco português mais antigo, não é? Fizemos 180 anos este ano, e de ter de facto uma gênese e uma natureza que felizmente as pessoas cada vez mais percepcionam de uma forma muito positiva, portanto isso tem funcionado como uma vantagem competitiva, que é de facto termos um acionista, que é a Associação Montepio, e que de alguma maneira promove toda uma forma de estar e um propósito que tem agradado muito o segmento jovem, mas também o resto dos profissionais, que é no fundo trabalhar para um banco que também depois devolve à sociedade, devolve à comunidade e tem aqui um propósito aglutinador que é muito importante para a nossa missão e para o posicionamento que o banco tem no mercado. Portanto, isso tem funcionado também muito a nosso favor. Por outro lado, eu acho que a própria, no fundo, os resultados do banco, que felizmente têm melhorado muito, a postura do banco, não é? Um banco que tem realmente aparecido nos vários domínios, trabalhamos muito o tema da sustentabilidade, portanto, temos de facto também conseguido ter aqui uma afirmação que de alguma maneira é mais agradável e mais forte enquanto também potencial recrutador. Temos sentido isso ao longo destes anos, realmente não temos tido grande dificuldade, estamos no mercado, no fundo, como todos os outros, mas temos realmente conseguido encontrar aqui bons candidatos e, acima de tudo, candidatos que depois se sintam bem e que desenvolvam bem o seu trabalho aqui connosco no banco, por muitos e bons anos, se tudo correr bem.
o que é que temos feito? Fizemos agora até muito recentemente uma equipa que foi buscar a equipa de Employer Branding, a equipa do recrutamento e a equipa do talento. E temos estado aqui a olhar um bocadinho para o workflow dos processos que temos para tentar que sejam mais automatizados e digitais possíveis, seja na porta de entrada de potenciais candidatos, seja no procurement, não é? Tentarmos no fundo ter aqui uma panóplia maior de oferta, seja depois em também simplificar um bocadinho o processo, portanto torná-lo menos burocrático, digamos assim, menos pesado, para tentarmos ter aqui depois todo um processo de resposta mais célere, triagem curricular, sabemos que isso tudo dá muito trabalho, registros, tudo isso. Estamos agora a procurar com vários parceiros a forma de, no front-end e também no back-end, tentar ter aqui mais automatização e mais digitalização. Estamos também a trabalhar depois num projeto um bocadinho maior, que é um HCM, portanto, no fundo é tentar ter aqui todas estas partes integradas para aquilo que são, no fundo, os vários softwares que temos nas várias áreas de RH, que virá a ser um projeto um bocadinho maior, que estamos agora a iniciar e, portanto, prevemos que demorará cerca de 2 anos, mas a ideia é realmente tornar toda esta experiência, da mesma maneira que fazemos no marketing, mais agradável ao cliente, aqui mais agradável ao potencial candidato. E aí realmente tem sido um bocadinho juntar as várias equipas que pensam recrutamento ou que pensam afirmação da marca neste domínio e ver onde é que temos os pain points e onde é que podemos mitigá-los ou eliminá-los, de maneira a que, se fôssemos nós o potencial candidato, tínhamos realmente aqui uma experiência que ela própria era uma experiência gratificante e que também ela própria é uma forma da marca se afirmar perante o mercado. Diria que ainda há algo para fazer, portanto ainda estamos nesse processo, mas realmente a digitalização ajuda-nos muito, porque nós antigamente fazíamos isto tudo, vocês podem imaginar, não é? São áreas que recebem muitos e muitos CVs, só a parte da triagem, da resposta, do arquivamento, era realmente muito time demanding e muito onerosa do ponto de vista humano, e agora está francamente mais facilitada. Para nós tem sido também uma experiência muito gratificante. São realmente jovens profissionais que têm uma forma de estar diferente daquela que a minha geração tinha. É uma aprendizagem recíproca. São, na maior parte dos casos, são jovens que procuram olhar para o trabalho como uma experiência que possa ser gratificante, onde eles possam desenvolver, que se sintam próximos do processo decisório, portanto gostam de ter capacidade de intervir, de experienciar, de presenciar reuniões onde muitas vezes até com top management e portanto onde eles percebem como é que as decisões se tomam. Normalmente gostam de uma certa variância, ou seja, nós temos por exemplo um programa que criámos que se chama Programa Erasmus, um bocadinho com base no Erasmus das universidades, que é podermos internamente ir durante 3 a 5 dias, no fundo no máximo uma semana, para outra área qualquer, perceber como é que a área funciona. Seja uma área contígua a uma nossa área, não é, para perceber um bocadinho como é que as duas áreas trabalham em conjunto, seja pura curiosidade, não é? Muitas vezes até a curiosidade de ir conhecer, por exemplo, a área das operações, não é? Como é que funciona um balcão, ou um balcão vir perceber como é que funciona uma área de risco. Portanto, isso tem ajudado muito e tem sido um programa também muito bem acolhido pelos jovens, precisamente porque lhes dá essa outra experiência e essa variância que acho que é de facto aquilo que mais sinto nestas gerações, é que muitas vezes nós notamos mesmo nas exit interviews, nas entrevistas de saída, que muitas vezes o argumento é sempre o de andar à procura de experiências, não é? E, portanto, não ficam normalmente na mesma instituição a vida toda, já estamos longe disso, mas acima de tudo querem também experiências em setores diferentes, em empresas diferentes, em áreas diferentes, portanto nós temos tentado fazer isso. Depois temos apostado realmente muito também, por um lado, em dar-lhes algum desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carreira com várias atividades que vamos organizando, isso tem sido importante e de alguma maneira sentimos que eles também valorizam isso. E depois temos investido muito também na formação através da nossa Academia Montepio. Sabemos que estas gerações, a última coisa que querem é sentir-se cristalizadas, portanto tudo o que possa ser apanágio de ganhar competências e tentar ter acesso a congressos, a conferências, não é? Portanto, também temos trabalhado muito isso, que é, temos alguns programas onde eles podem inscrever se quiserem, portanto, com vários módulos, se eles sentirem naturalmente necessidade de desenvolver ali algumas valências, e depois convidá-los também para participar através do Banco Montepio, seja em programas, por exemplo, de mentoring invertido, em que eles vão explicar a pessoas que estão cá há mais tempo
designadamente muito competências na área do digital, seja através do acompanhamento de pessoas novas que vêm. Então temos um programa de buddies, não é? Como é que eu posso nos primeiros 90 dias ter aqui um acompanhamento de alguém que é mais jovem e que me possa de alguma maneira ensinar, não é? Como é que se anda por uma organização tão grande e às vezes tão complexa. Temos tido também programas, no fundo, em que eles vão procurar valências que têm mais a ver com, às vezes, algumas fragilidades. Por exemplo, temos aqui alguns jovens que nos chegam com muitas fragilidades ao nível da comunicação, portanto, sentem que precisam ali de um reforço e de uma mais-valia. Portanto, eu acho que isso também tem ajudado bastante a que nós consigamos que as pessoas sintam que há todo um enquadramento, todo um ecossistema que os faz crescer e aprender de uma forma mais rápida. Por outro lado, outra coisa que sentimos é que eles têm alguma necessidade de ter uma expectativa de uma carreira. Isso era algo que, no nosso caso, eu diria que na banca em geral, tem que ser muito trabalhado, não é? Porque nós temos, de facto, todo um setor de legislação e regulamentação que está bastante cristalizado, lá está, não se adapta muitas vezes àquilo que é a celeridade que um jovem, por exemplo, gostava de ver na sua carreira, e temos estado a trabalhar nisso, que é apresentar-lhes, no fundo, as várias carreiras possíveis, alicerçadas em formação e, portanto, etapas formativas que os tornarão elegíveis para uma etapa seguinte, não é? De maior responsabilidade, com uma função, enfim, que tenha aqui um acréscimo também de necessidades de maturidade e, no fundo, também uma panóplia de competências que eles às vezes não trazem de origem, e, por outro lado, que também os incite a perceber que vão ter ali também algum incremento salarial, não é? Percebemos que se eles não tiverem, no fundo, um bocadinho em sazimute e essa perspectiva ou expectativa do que é que podem esperar para o futuro, que é mais fácil perdê-los, não é? Portanto, lá está alguma estruturação e algum acompanhamento e orientação de vocação de carreira também tem sido muito importante. Outra coisa que sentimos muito, especialmente no Covid, não é? 2020, 2021, sentimos que alguns destes jovens, e não só, não é? Alguns dos nossos colaboradores em geral, fruto das circunstâncias, que foram realmente também circunstâncias difíceis, precisaram aqui de um acompanhamento mais em termos de saúde mental. Portanto, começámos a trabalhar muito esse tema em workshops, tentar de alguma maneira trazê-lo para cima da agenda, conseguir falar abertamente sobre temas que no fundo tocam a vida de todos, mas que, se conseguirmos partilhar muitas vezes as experiências de uns e outros e ter algum apoio que seja feito de uma forma discreta e de uma forma em que se respeita muito a individualidade de cada um, isso tem ajudado muito, não é? E conhecemos aqui vários casos de pessoas que conseguiram de facto sair de situações de grande fragilidade, às vezes porque vivem sozinhos, então obviamente que com o Covid ainda mais isolados estariam, e isso permanecemos, não é? Foi uma aprendizagem muito profunda que fizemos durante esses 2 anos e que de alguma maneira não voltou para trás, não é? Portanto, continuamos a trabalhar muito essas matérias e eu acho que isso também tem sido muito importante e também de alguma maneira faz todo o sentido atendendo àquilo que é o próprio acervo, não é? Cultural e histórico do nosso grupo, que é um grupo muito preocupado com estes temas de, no fundo, de um bem-estar holístico, não é? De nós podermos trabalhar num bom ambiente, sermos colaborativos, trabalharmos em prol, talvez, de uma sociedade melhor, não é? Mas isso, de facto, tem ajudado muito a que as pessoas sintam que também encontram aqui, através da sua vida profissional, uma propensão maior para um determinado equilíbrio que, em certas fases da vida, pode precisar aqui de uma ajuda suplementar. Portanto, acho que isso também tem sido claramente uma aprendizagem recíproca com muito bons frutos e profícua no geral, não é? Para todos nós. Pronto, e basicamente diria que é isto. Temos os nossos balcões onde não é possível trabalhar remotamente, não é? Pela natureza das próprias funções. Depois, ao nível das áreas mais de serviços centrais, o que temos feito é temos uma orientação de que a maior parte das equipas o que fazem é 3 dias presencial, 2 dias eventualmente em teletrabalho, e as chefias 4 dias presencial, 1 dia em teletrabalho. Temos deixado isto muito também ao critério das próprias equipas, porque vemos que há equipas onde o trabalho, pela sua natureza, às vezes até agregadora, a natureza, não é, de precisarem trabalhar em equipa, estão mais no presencial, e outras equipas às vezes trabalham um bocadinho mais individualizado, como um jurista, por exemplo, ou alguém que no fundo trabalha muito a estudar, a analisar e a dar pareceres, pode ser um trabalho feito mais em remoto. Portanto, até agora temos sentido que dar aqui espaço para as próprias equipas e, acima de tudo, as suas direções
terem aqui alguma liberdade e alguma autonomia para poder gerir as suas equipas de acordo com a natureza das próprias funções, tem corrido bem. Portanto, por enquanto temos mantido assim. Temos a preparação já há algum tempo de um programa que chamamos FlexiWork, para no fundo tentar aqui trazer outras medidas de flexibilidade que não passem só pelo teletrabalho, portanto o teletrabalho seria apenas uma delas. É um programa que já foi debatido e até aprovado pela nossa Comissão Executiva. Estamos à espera da melhor forma de o implementar, até porque queríamos também fazer algumas melhorias e reorganização do próprio espaço. Vocês estiveram aqui a visitar o nosso banco, que é um banco que está bastante moderno, tem muita luz, é bastante apelativo, mas ainda não temos tantos espaços de trabalho colaborativo como gostaríamos de vir a ter e, portanto, esse é também um trabalho que vai ser equacionado para podermos depois, então, lançar um programa de FlexiWork que tenha, no fundo, esta dupla valência. Muitos dos problemas que nós temos são de tal maneira complexos que têm que ser resolvidos mesmo de forma interdepartamental. E a verdade é que não estamos muito habituados a criar espaços onde, eventualmente, essas task forces até informais, não é? Que juntam 2, 3, 4 áreas, possam, em co-construção, tentar chegar a uma solução para problemas onde provavelmente precisamos do input e da colaboração e da mais-valia de todos, não é? Sem esses espaços é muito mais difícil fazê-lo, portanto nós também obviamente temos essa percepção e essa sensibilidade e também estamos na esteira de vir a concretizar espaços onde possa realmente florescer aqui mais trabalho colaborativo. Olha, vou-lhe dar o exemplo de um desafio que estamos a ter atualmente. Nós, um bocadinho mais uma vez, na esteira do que vimos que foi feito com o cliente externo, para o cliente interno criámos um chatbot. Então, na realidade, queríamos melhorar o serviço ao cliente interno e também retirar carga de trabalho às equipas, não é? Portanto, tentar que tudo o que são fax e perguntas que de alguma maneira são mais fáceis de responder, como é que eu marco as férias, por exemplo, mais de cariz administrativo e mais de natureza, vamos dizer, das relações laborais, pudesse ser respondido pelo chatbot. Implementámos o chatbot, treinámos o chatbot, não é? Porque ele tem no fundo que ser treinado, e agora estamos aqui numa fase em que ele não teve a adesão que nós gostaríamos, não é? Gostaríamos que ele tivesse tido uma adesão muito maior e, portanto, há todo um projeto de transformação cultural que é preciso ser feito, que é as pessoas habituarem-se, em vez de ligarem para nós ou em vez de tentarem aceder a um dos colegas ou a um dos contactos, tentarem pelo menos fazer uma primeira abordagem junto ao chatbot. Portanto, o que nós sentimos muitas vezes é que podemos ter, no fundo, a tecnologia, mas a tecnologia, se não for acompanhada depois de todo um processo de transformação cultural e de até mindset organizacional, muitas vezes depois não tem o impacto que seria desejável, não é? Portanto, eu acho que nós temos tentado fazer isso, por exemplo, agora estamos também a implementar o Copilot. Há pessoas que estão encantadas porque realmente nós conseguimos fazer uma ata num instante, conseguimos fazer a síntese de uma reunião num instante, conseguimos perceber quais foram os contributos de cada pessoa na reunião e até quanto tempo é que cada pessoa falou, quem é que interviu mais, não é? Portanto, consegue retirar-nos muito daquele trabalho que era, depois de uma reunião, vamos tentar perceber next steps, não é? O que é que vamos fazer de seguida. Se nós conseguirmos, lá está, que as pessoas de facto vejam a grande utilidade que isto tem e aquilo que conseguem em termos de maior eficiência produtiva e se calhar de utilizar depois o seu tempo em processos mais complexos, que de facto incitam uma cogitação mais profunda, eu acho que todos nós conseguimos de facto acompanhar de uma forma mais célere e mais entusiasmada estes mecanismos, mas às vezes numa organização que no fundo tem hábitos de trabalho mais formais, não é? Até pela própria natureza das funções, não é? De facto nós trabalhamos ainda de forma muito institucional em alguns casos, às vezes é mais difícil essa transformação ser tão célere quanto desejável. Ainda assim, eu acho que é incontornável a digitalização, nós temos tentado acompanhá-la o mais possível, especialmente nestes últimos 3, 4 anos, portanto eu diria que não é só em RH, é em todos os projetos. Em RH, como vos disse, até estamos a tentar implementar um projeto que seja mesmo Human Capital Management, portanto é completamente agregador de todas as áreas da RH, obviamente com enorme e avultado investimento, não só financeiro como humano, portanto claramente numa assunção de uma aposta tecnológica também para a nossa área e creio que é um caminho que nós temos estado a fazer de forma muito entusiástica e muito comprometida, mas que tem que ser necessariamente de evolução paulatina, não é? Aqui
temos que ter a consciência e se calhar a humildade de que isto é mesmo um caminho que se faz caminhando. Agora é preciso estar na agenda e é preciso, eu acho que acima de tudo, liderar depois estes projetos de forma muito musculada e muito próxima das equipas, não é? Portanto, creio que estamos nessa senda, como provavelmente a maior parte das organizações. Isso é um tema que acho que sempre fez parte da nossa agenda, mas realmente há cerca talvez de 2 anos e meio sentimos a necessidade de o começar a estruturar, não é? De uma forma estratégica, pensada, robusta. Então começámos por desenhar uma política, depois fizemos uma auscultação completamente exaustiva a toda a organização, com alguns focos grupos também de segmentos que nos pareceram importantes e impactantes. Criámos aquilo que nós chamámos um plano da igualdade e inclusão e diversidade, um plano que é no fundo um plano de um triênio, não é? Pensar estrategicamente também o que é que queremos fazer nos próximos 3 anos. Foi muito coordenado pela nossa área e pela área da sustentabilidade, portanto trabalhámos muito a meias este plano, e é um plano que no fundo é uma decorrência da auscultação que fizemos, até porque tem que ter algumas prioridades, não conseguimos fazer já tudo, mas o que nos parece quando nos comparamos com o benchmark é que felizmente o nosso ponto de partida já é bastante bom, naquilo que vemos que são aqueles indicadores que normalmente são utilizados para a medição deste tipo, não é, de dimensões, e o que tentámos fazer foi colocar no fundo indicadores para cada um dos próximos 3 anos, que nós sentíssemos que eram concretizáveis. Portanto, fazer um plano que fosse ajustado à nossa realidade, que tivesse ambição, que tivesse arrojo, mas que pudesse, no fundo, acima de tudo, ser concretizado para ser credível. Fizemos também, no fundo, depois a ligação disto a todas as áreas, porque precisamos, no fundo, trabalhar. Isto é claramente um tema muito transversal. E o que temos também feito, sentimos também essa necessidade, foi muitas ações de sensibilização, formação nesta área, e também um bocadinho um enfoque naquilo que nós chamamos um empowerment no feminino, não é? Portanto, temos 2 ou 3 programas que correm todos os anos, que são programas em que temos uma parceria com a Universidade Católica para, no fundo, trabalhar a liderança no feminino. São programas que têm tido muito acolhimento, há sempre pessoas a quererem inscrever-se, portanto, percebemos que, de alguma maneira, eles vêm colmatar uma lacuna que as pessoas sentiam e têm ajudado realmente aqui uma série de mulheres também a posicionar-se, e temos trabalhado também a outros níveis, outros temas, não é? Por exemplo, ter mais pessoas de nacionalidade não portuguesa num banco que basicamente tem a sua atividade quase toda em Portugal, ter também pessoas com deficiência, portanto também estamos dentro daquilo que são os indicadores e tendemos a fazê-lo cada vez mais, portanto temos tentado em todas as dimensões realmente melhorar aquilo que é a nossa afirmação enquanto organização neste tema e, acima de tudo, trabalhá-lo de uma forma estruturada em que nós possamos ver se efetivamente estamos a conseguir atingir os objetivos, se temos toda a gente também motivada e alinhada naquilo que é o nosso desidrato para daqui a 3 anos, e acho que estes últimos, no fundo, estas últimas iniciativas têm-nos ajudado a fazê-lo, porque em vez de trabalhar no tema de forma avulsa ou um bocadinho com base naquilo que sempre foi feito pela própria natureza da nossa instituição, agora temos no fundo aqui um alinhamento e um propósito e uma afirmação que me parece que é um compromisso forte com o tema e que também nos enaltece a todos, porque tem tudo a ver com aquilo que já faz parte também da nossa forma de estar no mercado. O que nos pareceu que tínhamos de fazer em relação a isso era tentar, acima de tudo, que as pessoas sentissem que estavam acompanhadas, portanto, muito coaching, muito mentoring, e que nós procurávamos colocá-las na melhor função possível. Portanto, também trabalhámos muito o tema da mobilidade interna, que era um tema que há muitos anos atrás se trabalhava pouco no banco. Por outro lado, também fizemos aqui toda uma remodelação daquilo que é o nosso sistema de gestão de desempenho, com tudo aquilo que implica olhar para os objetivos. Lá está, para não termos um presentismo em que uns trabalham, outros não trabalham, outros estão cá. Tentar que as pessoas sentissem
que se sentissem impactadas nos objetivos que são desenhados, os objetivos terem alguma ponderação individual, mas serem também muito objetivos coletivos, que é para todos sentirmos que no fundo estamos alinhados em prol dos mesmos objetivos, sejam de todo o banco, sejam das direções, portanto, para mantermos aquilo que nós sentimos que já é panágio da nossa casa, que é um espírito muito colaborativo, mas ao mesmo tempo também termos em consideração que é muito importante aquilo que é o contributo individual. Para quê? Mais uma vez, para que as pessoas sintam que o seu empenho é consequente. Efetivamente, também já felizmente melhorámos os nossos resultados, portanto, conseguimos também ter uma consequência que é importante para as pessoas, que tem a ver com a possibilidade de terem uma remuneração variável ou de terem a possibilidade de ter desafios que sejam também, no fundo, encarados como promoções, não é? E isso, de facto, hoje em dia, nos últimos 2 anos, já conseguimos fazer. Portanto, achamos que se a pessoa estiver bem enquadrada, tiver uma função na qual se revê, se tiver tido a formação adequada, fizemos muito reskilling e muito upskilling, e se de alguma maneira sentir que tem uma definição de objetivos na qual participou, que são objetivos mais genéricos e mais transversais, mas também individuais, que em princípio tem mais condições para sentir que a sua ligação à empresa não é uma ligação de detachment emocional, que é uma ligação em que ela consegue vestir a camisola e consegue até dar o extra mile. O que não quer dizer que ao mesmo tempo não tentemos que as pessoas tenham qualidade de vida no sentido de ter tempo para a sua vida pessoal, para a sua vida privada, para a sua vida familiar e o tal cuidado de ter aqui um equilíbrio em que trabalhamos também muito o apoio emocional e a saúde mental. Mas, quer dizer, muitas vezes trabalhar só isso, mas depois a pessoa não se sentir motivada no seu enquadramento funcional, acaba por não ser suficiente. Portanto, temos tentado ir mais pelo lado de trabalhar a qualidade da relação de trabalho e o impacto que cada um pode ter e o contributo que cada um pode ter para os resultados globais do banco. E, efetivamente, agora que os resultados têm melhorado, também a nossa própria autoestima enquanto organização também, de alguma maneira, tem sentido esse impacto, que é o nosso trabalho, efetivamente, tem tido frutos, nós estamos com melhores resultados, sentimos-nos muito melhor em trabalhar numa organização que é bem sucedida e que consegue apresentar lucros do que se isso não acontecer e, portanto, tudo isso também nos ajuda, de alguma maneira, a contrariar um bocadinho esse fenómeno do presentismo, que eu diria que é transversal a todas as organizações, mas temos efetivamente que, de alguma maneira, encontrar medidas que o mitiguem, que o contornem, que o possam fazer esfumar-se dentro daquilo que depois é um enquadramento, que é de ver os outros colegas e de trabalhar em equipas onde as pessoas se sentem dinamizadas e sentem, no fundo, entusiasmadas com o trabalho e com os resultados que conseguem atingir. Tudo isto é muito multidimensional, não é? Se nós pensarmos até numa reflexão pessoal, nós nunca estamos contentes ou descontentes só numa das dimensões do nosso trabalho, não é? Precisamos, de alguma maneira, de sentir uma certa compleição nas dimensões todas. E para isso, nós que trabalhamos as dimensões todas, temos de alguma maneira também que encontrar soluções para que cada colaborador, não é? Tentar, lá está, dentro daquilo que é possível, nós trabalhamos em organizações com muita gente, mas tentar que cada colaborador sinta que há um acompanhamento quase individual para a sua situação, não é? E por isso, em alguns casos, terá mais a ver com, lá está, como eu vos dizia, até coaching da própria equipa, às vezes pode ser de um par, pode ser da própria chefia, ter a consciência que aquela pessoa precisa efetivamente de um envolvimento maior e muitas vezes nós próprios também intervirmos e percebermos o que é que se passa para eventualmente a pessoa estar desmotivada ou sentir essa menor relação e menor apego àquilo que é a causa da marca e nós aqui felizmente até sentimos que a maior parte dos nossos colaboradores veste muito a camisola, não é? Mas de facto temos que estar muito atentos porque cada colaborador provavelmente precisará de respostas diferentes e dará uma ponderação diferente a cada uma destas dimensões, não é? Portanto, esse é talvez, eu diria, o grande desafio de pessoas que trabalham nesta área como nós, que é como é que nós conseguimos dar, no fundo, esta noção de customização, de trabalhar o indivíduo, não é? E, ao mesmo tempo, encontrar padrões que possam ser padrões compagináveis com organizações muito grandes, que têm que ser economicamente viáveis e que de alguma maneira têm que poder funcionar de uma forma também em que há percepção de equidade, onde as pessoas sentem que há regras, que há orientações comuns, mas ao mesmo tempo não se sentem esquecidas, nem abandonadas, nem sozinhas,
porque de alguma maneira nós conseguimos lá chegar, não é? É talvez o maior desafio. Eu às vezes costumo dizer, eu trabalhei sempre em organizações muito grandes. Se algum dia na minha carreira vier a trabalhar numa organização com 100 ou 200 pessoas, sinto que vai ser muito fácil conhecer uma a uma, saber o percurso de cada uma, acompanhá-las individualmente. Aqui é mais difícil fazer isso, mas digamos que o desiderato, o propósito seria esse, não é? E é tentar chegar lá da forma possível, não é? Dentro daquilo que é uma casa muito grande e com uma capilaridade grande, onde as pessoas não estão todas aqui, são muitas, mas diria que a grande mensagem de qualquer pessoa que trabalha nesta área era poder fazer esse acompanhamento quase individualizado a cada colaborador. Nós temos agora um bocadinho o nosso azimuth, nós saímos, como vocês sabem, de um programa de ajustamento. E, portanto, sentimos agora que temos condições para trabalhar. Queríamos trabalhar muito o tema da cultura, portanto, voltar a trabalhar o tema aglutinador daquilo que nos cola a todos, não é? O que é ser Montepio e este orgulho de trabalhar no Montepio. Sentimos muita necessidade agora de fazer esse reforço, depois de ter tido, no fundo, estes tempos mais atribulados, não é? De entradas e saídas e, acima de tudo, de saídas. Portanto, gostávamos muito de trabalhar esse tema, sentimos que esse é um tema muitíssimo importante. Para isso, também estamos muito focados em trabalhar muitas equipas, aquilo que se chama Workforce Planning, ou seja, olhar para as equipas, olhar para o benchmark, perceber se as equipas estão a funcionar da melhor maneira, introduzir automatização e digitalização, o que pode, e com certeza trará a necessidade de reconverter algumas funções, fazer o tal reskilling e o tal upskilling, portanto, tentar olhar para dentro de cada uma das direções e ver como é que nós podemos otimizá-las. Portanto, é assim um trabalho um bocadinho mais cirúrgico, mas que possivelmente nos dará também aqui outros insights, até porque também percebemos que o nosso cliente é um cliente cada vez mais digital, portanto, mesmo ao nível dos balcões, da forma como nós nos apresentamos ao cliente, com toda a certeza teremos que promover também mais gestão remota, atendimento remoto e, portanto, trabalhar todo este tema de como é que nós vamos conseguir vender produtos que com certeza serão cada vez mais interessantes, mas de uma forma mais próxima do cliente, com mais agilidade, com mais flexibilidade. Acho que o tema da flexibilidade no trabalho vai continuar a estar na ordem do dia, a forma também de interação entre as equipas, não é? Muitas vezes esta ideia de que a equipa pode ter um líder para um determinado projeto, mas esse mesmo líder pode ser liderado noutro projeto qualquer que tenha outro propósito e outra finalidade. Portanto, esta forma de reorganização de trabalho será seguramente nos próximos anos diferente daquilo que tem sido no passado e num setor como o da banca, que é muito institucionalizado e muito regulamentado, muitas vezes é o grande desafio de como é que nós podemos fazer isso dentro de um colete de forças que é a regulamentação, que não nos permite fazer tudo, portanto, se calhar temos que ser um bocadinho mais criativos, mas ao mesmo tempo temos que continuar a ser competitivos. Queremos ter vantagens competitivas, portanto, temos que nos posicionar no mercado junto de outros players, não só da nossa indústria, mas também de outras. Portanto, isso eu creio que também vai ocupar muito os próximos tempos. Claro que a reorganização do espaço acompanhará também tudo isso, mas eu diria que tem muito a ver com formas de organização do trabalho e das equipas que possam ser mais ágeis, que possam ser mais digitais e que de alguma maneira possam fazer com que as pessoas trabalhem mais fora dos silos habituais, não é, das nossas direções e mais em temas que são um bocadinho mais transversais e provavelmente vão apelar a que nós possamos pôr equipas diferentes a funcionar. Isso não é muito apanágio, nem muito tradicional, nem na banca, nem noutros setores. Portanto, eu acho que nós vamos ter que nos reinventar um bocadinho e isso vai exigir muito também destas equipas que trabalham mais com as pessoas, para que as próprias pessoas percebam que devem acompanhar esta mudança e não estar contra ela, e nós precisamos de a fazer com as pessoas e não contra elas, não é? Portanto, vamos ter que estar muito atentos a todas estas tendências, estes trends and tendencies, para, no fundo, não perdermos a competitividade, não é? E continuarmos a estar na linha da frente. Eu acredito que podemos ser pioneiros em algumas destas áreas e gostaria de o vir a ser. Acima de tudo, acho que não podemos nunca perder a perspectiva do que é que se está a passar, olhar para os bons exemplos, olhar para as boas referências e tentar, na medida do possível e dentro daquilo que é a nossa cultura, fazer paulatinamente essas mudanças dentro daquilo que é a nossa organização, de forma a podermos sentir que estamos sempre, de alguma maneira, na crista da onda, não é? E que conseguimos acompanhar
da melhor forma possível essas novas formas de trabalho.